tenho uma história na empresa, porque meu pai entrou lá em 1954. Eu tenho costume de falar para as pessoas que eu nasci dentro da cidade do Aço. Meu nome é José Roberto Avelar, mais conhecido como Avelar da Aviação Cidade do Aço. Eu tenho 64 anos, tenho 48 anos de rodoviário, 42 de motorista profissional, resido na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. E meu pai trabalhava na empresa desde 1954, meu irmão entrou em 66 e eu em 1º de abril de 1975. E as oportunidades, era meu sonho, tanto trabalhar na Cidade do Aço como ser motorista. E o sonho foi se realizando aos poucos, e eu fui me agarrando às oportunidades. Fui admitido 1º de abril de 1975 como bagageiro. E a empresa já tinha um sistema de promoções. Conforme ia surgindo as vagas, ela formava o profissional, dentro da empresa. Em 1976, eu fui promovido a bilheteiro, dava folga também para o encarregado, na época Joaquim de Almeida Alves. Começamos a contar a história da aviação Cidade do Aço, ouvindo o ex-funcionário José Roberto Avelar, representando aqui todos os amigos, colaboradores que fazem ou já fizeram parte desta trajetória. Uma empresa de ônibus é formada por diversos elementos, setores, equipes. Normalmente, uma empresa nasce do sonho de uma única pessoa que possui uma ideia inicial, fervorosa e cheia de vontade de se tornar realidade. Então aquele sonho vai crescendo e aos poucos criando forma até se tornar real, mas com certeza os pilares para que essa ideia evoluísse são as pessoas, o apoio, o empenho de cada trabalhador. Não existe uma empresa de ônibus se não houver pessoas. A história da aviação Cidade do Aço Limitada. Geraldo Osório Rodrigues, 1951. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em julho de 1942. Não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Ao contrário, exigiu muita negociação, envolvendo aspectos estratégicos, geopolíticos e econômicos. A decisão representou o amadurecimento de todo um processo do qual participou boa parte da sociedade brasileira. A demora em assumir uma posição refletiu, além disso, a nítida divisão existente no seio do governo ditatorial de Getúlio Vargas. No Congresso Nacional, no universo empresarial e na própria população. Em dado momento, o país dividiu suas simpatias entre Alemanha e Estados Unidos. No âmbito do governo, vários dos principais auxiliares diretos de Vargas, a começar dos altos escalões militares, defendiam o alinhamento à Alemanha e à Itália. Outros integrantes do governo, igualmente influentes, achavam fundamental a formalização de uma aliança estratégica com os Estados Unidos. O ditador ouvia os dois lados e acenava amistosamente, ora para os aliados, ora para os países do eixo. Tentava negociar. Getúlio considerava que o Brasil tinha pelo menos duas grandes carências que bem poderiam ser supridas se soubesse capitalizar aquele momento: a de reequipar suas forças armadas e a de implantar a grande siderúrgica que iria produzir o aço com que impulsionar a industrialização. Dessa forma,
Quando os Estados Unidos finalmente reconheceram a importância estratégica da costa brasileira no contexto do conflito mundial, tornando-se mais propositivos e assim conversações prosperaram e puderam ser concluídas. Os norte-americanos atenderiam às duas condições, entregando o armamento de que o Brasil necessitava e fornecendo tecnologia e equipamentos para a construção e a implantação da siderúrgica. Como parte do acordo, os Estados Unidos receberam a pleiteada autorização para instalar uma base no estado do Rio Grande do Norte. Era o começo da história da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A CSN foi criada no dia 9 de abril de 1941. Com base em estudos de clima, solo, transporte e localização dos mercados consumidores, a Comissão do Plano Siderúrgico escolheu a localização de Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, para sua instalação. O minério a ser processado viria de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e Santa Catarina forneceria o carvão betuminoso, transportado por via marítima e ferroviária. O primeiro estágio da usina entraria em operação em 1946, já depois do fim da guerra. Aqui cabe destacar que os resultados daquelas negociações se projetariam sobre o futuro do país, permitindo alcançar um novo estágio de desenvolvimento e ajudar a criar as condições, por exemplo, para a implantação da indústria automobilística. Esta, por sua vez, possibilitaria a opção pelo rodoviarismo, com a construção de estradas e a implementação de um sólido sistema de transporte rodoviário de cargas e de passageiros. As obras para a concretização do projeto da CSN geraram um significativo volume de novos empregos em Volta Redonda, onde, no entanto, ainda não foi implantado um setor de moradias. Os trabalhadores tinham de ficar alojados em Barra Mansa, havendo, portanto, necessidade de transporte entre as duas cidades. No início, para o deslocamento do pessoal, eram utilizados os mesmos caminhões que, em outros horários, faziam o transporte das cargas. A empresa responsável pela prestação dos dois serviços pertencia a José Ferreira de Matos. Foi ele, portanto, o pioneiro do transporte na região. Mandou fabricar carrocerias de madeira, um tanto precárias, e iniciou o serviço de transporte por ônibus. Nos anos seguintes, o movimento cresceu no mesmo passo da expansão da cidade de Volta Redonda, que recebia gente de todo o Brasil, vinda para trabalhar na siderúrgica. A empresa de Ferreira de Matos já operava com 20 ônibus, ainda insuficientes. Os trabalhadores do turno da noite principalmente tinham dificuldades de transporte. Por essa época, em Barra Mansa, os irmãos Osório Rodrigues atuavam na extração de madeira, produção de dormentes ferroviários e de fabricação de carvão vegetal. Os dormentes eram destinados à Estrada de Ferro Central do Brasil e à Light, que explorava o serviço de bondes da então capital brasileira. O mais velho dos irmãos, Geraldo, teve a ideia de lançar uma segunda linha de ônibus entre Volta Redonda e Barra Mansa, cuja operação, obviamente, dependia de concessão das autoridades. O pedido foi feito, mas negado, para não ferir os direitos adquiridos por José Ferreira de Matos. No entanto, junto à negativa, as autoridades sugeriram a abertura de uma linha de lotação. Geraldo Osório Rodrigues associou-se aos fazendeiros Iraci Cambraia e Francisco Balti, seus amigos, e em 1951 a linha de lotação entre Barra Mansa e Volta Redonda começou a funcionar. Como o tráfego iria até a siderúrgica, mesmo tendo sido registrada em Barra Mansa, decidiram que a empresa teria o nome de Viação Cidade do Aço. Ao contrário do que era comum naquele tempo, a Cidade do Aço não utilizou automóveis no serviço de lotação, mas jardineiras, com capacidade para 12 a 16 passageiros. A ideia deu certo. Nos horários de maior procura, os carros das duas empresas operavam sempre lotados.
A diferença se percebia nos horários de menor movimento. Um dos carros do serviço de lotação chegavam a deslocar 60 passageiros, enquanto os ônibus da linha de José Ferreira de Matos, mesmo com tarifa 50% menor, trafegavam quase vazios. A visão para os negócios havia se revelado muito cedo na vida do mineiro Geraldo Osório. Nascido em área rural, no ano de 1911, na localidade de Passa 20, foi aluno do único internato da região naquela época, o Colégio Pedro Vaz, em Barra Mansa. Fez lá somente o curso primário. Seu pai morreu, vitimado pela pneumonia, e ele, com apenas 12 anos, teve de começar a trabalhar para garantir o sustento da família. Maria Inácia Rodrigues, a mãe, e mais 6 irmãos, Olívio, Raimundo, Luiz Osório, Maria Aparecida, Laudelina e Lair. Com exceção de uma das irmãs, que tinha 13 anos, todos os outros eram mais novos que ele. Foram anos difíceis, como recordou o veterano empresário em fevereiro de 1993, quando já com 82 anos de idade e ostentando o título de comendador, conversou com Rubio Gômara. Quando meu pai morreu, fui trabalhar com um tio. Estive com ele por muitos anos. Infelizmente, os negócios não foram muito bem naqueles idos de 1930 a 1932, com revoluções em Minas, ameaças do integralismo, aqueles movimentos todos da época. As organizações viviam em dificuldades e até mesmo o Estado. Eu me lembro que meu tio, que tinha uma serraria, uma vez forneceu madeira para o Estado de Minas, que não teve como pagar. Foi assim que eu e meus irmãos resolvemos tentar a sorte no trabalho com carvão vegetal. Naquela época, o mercado do Rio de Janeiro era grande consumidor do produto. As dificuldades e a experiência acumulada permitiram a Geraldo Osório Rodrigues desenvolver a capacidade de quase sempre optar pelas melhores alternativas em vários momentos de importância para a vida da empresa. Um deles, ocorrido ainda em seus primeiros tempos, era particularmente lembrado pelo fundador, provavelmente por ter significado um ponto de inflexão das atividades da companhia. Quando as empresas Pássaro Marrom, Eva e São José, que pertenciam ao grupo do seu Afonso Teixeira, entraram em dificuldades, amigos nossos sugeriram que um pedido da Cidade do Aço para implantar uma segunda linha de ônibus de Barra Mansa para o Rio de Janeiro, em concorrência com a Aviação São José, poderia ser bem visto pelos poderes concedentes. Entramos com pedido junto ao DNR, que era quem autorizava as novas linhas, mas verificou-se que a empresa Passo Fundo já tinha essa concessão. Tivemos novamente a lembrança de requerer uma linha de lotação, mas a lei nos facultava a operar com micro-ônibus. Escolhemos essa opção, pedimos a linha e comprovamos que o usuário tinha dificuldade de locomoção para o Rio de Janeiro. E assim nos foi concedida a linha de micro para o Rio. Eu me lembro que o diretor do departamento era Edmundo Regis Bittencourt. Essa concessão acabou sendo muito importante para a história da aviação Cidade do Aço. Obtida a permissão, a Cidade do Aço passou a operar com micro-ônibus entre Barra Mansa e Rio de Janeiro, além de manter a linha de lotação que ligava a Barra Mansa à Volta Redonda. Como as dificuldades da Pássaro Marrom persistiam e ela decidiu vender algumas de suas linhas, Geraldo Osório Rodrigues entrou em negociações com a companhia e comprou Rio de Janeiro Barra Mansa, Rio de Janeiro Resende e Rio de Janeiro São José dos Campos, também Rio de Janeiro Itajubá, Rio de Janeiro Caxambu e Rio de Janeiro Angra dos Reis. Vários dos ônibus que operavam essas linhas estavam em más condições. Enquanto providenciava a substituição, a Cidade do Aço utilizou micros. No curto prazo, ainda foi favorecida por uma decisão do DNR. O departamento criou 2 tarifas diferentes, uma para ônibus e outra um pouco mais alta para os micro-ônibus, em virtude da melhor qualidade do transporte que ofereciam. Mais tarde, devido ao grande volume de tráfego de micro-ônibus na Via Dutra e ao fato desses veículos trafegarem com lotação tão limitada, cobrando mais caro e congestionando uma via importante para a malha rodoviária, o departamento novamente unificou o preço das passagens. Mais uma vez,
Geraldo Osório escolheria o caminho correto. Decidi então cancelar a linha de micro-ônibus para o Rio de Janeiro e colocamos a frota nas estradas de terra aqui da região. Elas nunca eram asfaltadas, apesar de tempos em tempos saírem verbas para as obras. Enfrentamos os desafios e conseguimos vencer. A empresa alcançou muito sucesso, teve épocas de dar muita alegria e muita satisfação. Certa ocasião, o Sr. Regis Bittencourt mandou fazer uma estatística e verificou-se que naquele período a empresa transportou 80 milhões de passageiros sem um único acidente fatal. Nenhum acidente que tivesse tirado a vida de algum usuário. O único acidente fatal foi de uma carona, um soldado que forçou a entrada no ônibus no Rio de Janeiro. O ônibus sofreu um acidente, a porta se abriu e ele caiu, vindo a falecer. Na estatística do DNR, a Aviação Cidade do Aço obteve um índice muito bom, inclusive superando empresas de todo o mundo. Recebemos então um título de segurança no transporte rodoviário de passageiros. A não ser pequenos acidentes por motivo de freadas bruscas, para evitar choques com animais na pista, quando às vezes os passageiros acabavam sofrendo alguns arranhões. Nenhuma vida jamais foi perdida, a não ser no caso já citado. Jamais tivemos qualquer tipo de discussão com indenização, o que para nós sempre foi motivo de grande satisfação. Se você conhecia a história da Aviação Cidade do Aço, vai deixando aqui o seu comentário, deixa seu like, claro, se inscreva no canal Rádio Ônibus. Vamos agora voltar um pouco lá com o Sr. José Roberto Avelar. O sonho dele é ser motorista. E foi a luta. E naquela época, como é que era conseguir ingressar como motorista na Cidade do Aço? José Roberto Avelar vai contar este momento, porque o sonho dele é ser motorista da empresa. Enquanto o Avelar vai contando aí como é que foi esse episódio, você vai ver também fotos da pintura que a empresa foi vitoriosa também em 1972, desenvolvida pelo João de Deus. Ela está aqui nessa revista aqui também, Transporte Moderno. Eu tenho a revista de 93, ela também foi vitoriosa, mas agora, enquanto a Avelar vai contando, você vai ver pinturas lá de 1972, que durou até 1993, com a chegada desta outra pintura aqui vitoriosa também. Avelar, conta para nós mais um momento importante da sua trajetória na Cidade do Aço. Com o meu trabalho, com a dedicação, com comprometimento, né? Me transferiram para o Rio de Janeiro para ser despachante de encomendas. Na época, aberto setor de cargas da empresa Encomendaço. Em 1978, o meu irmão, que já era encarregado, que já tinha tido várias funções na empresa também, ele era escalante, ele teve que se afastar por motivo de doença e eu vim para ficar no lugar dele. Retornei a Barra Mansa para ser encarregado de tráfego. 78, 79, 80, aí eu já manobrava ônibus dentro da garagem. E em 1981 eu tirei minha primeira habilitação. Aí é uma outra história. Nesta época, as empresas davam oportunidade para motorista, né? Tinha muitas oportunidades, mas se você tivesse dentro de uma trajetória, dentro da empresa, era difícil você sair para motorista. E eu com a carteira no bolso e querendo ser manobreiro, iniciar, né? E o nosso diretor, Joel Fernandes Rodrigues, hoje saudoso, queria que eu estudasse e desse uma continuidade em outra função dentro da empresa. E o nosso gerente de manutenção, Cirilo Brito da Cruz, falava que dependia do diretor para eu vir para a manobra. Foi quando eu tive uma oportunidade de sair da empresa, entrar numa escolinha de uma transportadora e deixei as portas abertas na Aviação Cidade do Aço. Iniciei numa empresa de urbano em 85, passei por duas grandes empresas e sonho realizado. Junho de 1990, eu retornei à minha casa, Aviação Cidade do Aço, onde eu realizei todos os meus sonhos profissionalmente. Empresa de ônibus é feito por pessoas. E você, qual foi o seu momento com a empresa Cidade do Aço? Como passageiro ou como profissional?
Quais os departamentos você já trabalhou? Quais os modelos você já viajou ou já dirigiu? Vai deixando o seu comentário aqui também. Eu quero mandar saudações ao Ronaldo de Barra Mansa, ouvinte amigo da Rádio Ônibus há bastante tempo. Graças a você, né, Ronaldo? Graças ao Ronaldo, tivemos a oportunidade de conhecer o Avelar, que está nos contando dessa trajetória, representando aqui todos que já passaram pela empresa e que trabalham até hoje na Cidade do Aço. Tem muito mais que você vai acompanhar. Você viu que a empresa tinha prestígio. Nós vamos voltar agora no tempo, na época do seu Osório, onde ele começa a contar também os prestígios que a empresa recebia, elogios, por parte até de outras empresas também. Mais uma parte importante desta trajetória você acompanha aqui no canal Rádio Ônibus. Deixa seu like, se inscreva no canal e já vai compartilhando esse vídeo. Também por motivo de satisfação para Geraldo Osório Rodrigues, eram as referências sempre elogiosas que os órgãos do poder concedente e mesmo empresas concorrentes faziam a respeito da Cidade do Aço. Justamente por ser bem reputada, a companhia foi convidada pelo DNR para entrar na linha Rio-São Paulo, ao lado da Aviação Cometa e do Expresso Brasileiro. Geraldo Osório tinha uma explicação para a eficiência e os bons serviços prestados pela Cidade do Aço. Nela havia implantado, segundo disse, um regime quase ditadura. Única forma ele achava de evitar que o funcionamento da companhia deixasse a desejar. A frota de 80, 120 ônibus às vezes rodava 20, 30 dias sem que fosse preciso trocar uma correia de ventilador ou um pneu na estrada. Além da garagem bem equipada, havia montado uma boa equipe de manutenção. Na verdade, os cuidados começavam bem antes, na hora de selecionar e contratar os motoristas. Em princípio, a empresa só aceitava profissionais com, no mínimo, 5 anos de experiência em estradas longas e depois de aprovados em testes de sono e resistência. Houve até o caso de um motorista que já tinha trabalhado por 12 anos em uma concorrente conhecida nacionalmente por seu alto nível de exigências e que não passou nos testes da Cidade do Aço. Geraldo Osório orientava tudo pessoalmente, exigia muita disciplina do motorista. Por mais tempo de casa que ele tivesse, nada fora das normas era permitido. Ser visto fumando durante o trabalho, por exemplo, podia ser motivo para demissão. Durante os 20 anos de sua administração, sempre existia um livro de ocorrências onde era assentado tudo o que o motorista fazia, de bom ou de mal, conforme o julgamento do passageiro. No caso de uma ocorrência, o apontamento era assinado pelo passageiro, por testemunhas e pelo próprio motorista. Nos últimos tempos da era Geraldo Osório, não era mais contratados motoristas fumantes. Administrada de maneira eficiente, no decorrer dos anos, a companhia pôde crescer com segurança, levando suas linhas a várias cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sempre tendo como referência geográfica a capital, Rio de Janeiro. Quando, por exemplo, a empresa Evanil perdeu sua concessão, a Cidade do Aço foi chamada a operar suas linhas e chegou a Caxambu. Por muitos anos também fez Rio e Itajubá. Mais tarde requereu e obteve a linha Cruzeiro-São Lourenço, expandindo-se ainda para Três Corações e chegando a São José dos Campos e Juiz de Fora. Porém, segundo Geraldo Osório Rodrigues, no caso do convite para continuar fazendo a linha Rio de Janeiro-São Paulo, a empresa amargou uma decepção. Por ser o percurso excessivamente longo para ser coberto com carros fabricados no Brasil, a Cidade do Aço entrou com um pedido de licença de importação de 100 ônibus GM, idênticos aos da Aviação Cometa, mas o pedido foi negado. As autoridades justificaram que estava sendo iniciada no Brasil a fabricação dos ônibus Mercedes-Benz. Diante disso, a Cidade do Aço preferiu não participar da linha. O Expresso Brasileiro e a Cometa permaneceram. Posteriormente, como está registrado em outro capítulo do livro Sonhos sobre Rodas, o Expresso Brasileiro enfrentou o mesmo problema quando tentou importar ônibus de fabricação norte-americana. Em 1993, quando foi entrevistado por Rubio,
Fazia 21 anos que Geraldo Osório Rodrigues não era mais o controlador da Cidade do Aço. Em 1972, havia passado o controle acionário aos irmãos Ariel Curvelo, Abel Mar Curvelo e Aldemir Curvelo. Mas até mesmo a decisão de se desfazer do negócio parece ter sido inspirada na sabedoria adquirida em muitos anos de trabalho, dedicação e conhecimento do ser humano. Vender a empresa, segundo ele, foi uma forma de liberar seus filhos para buscarem outros caminhos e se preservarem de frustrações que poderiam advir de uma atividade que vinha mudando muito rapidamente, com boa margem de imprevisibilidade. Nós tínhamos um exemplo de organização e prestávamos um serviço público excelente. Disso eu tinha total certeza, pois eu mesmo só viajava nos ônibus da empresa. Meu carro seguia do Rio para Barra Mansa enquanto eu usufruía o conforto e a tranquilidade de seguir de ônibus 3-4 vezes por semana, aproveitando para ver de perto todo o funcionamento do serviço. Com luta, seriedade e organização, construí uma empresa que eu sabia que estava deixando para meus filhos. Por isso, nunca consegui entender que, eventualmente, pessoas inescrupulosas se acercassem para tentar extrair vantagens indevidas. Assim, acabei desistindo da ideia de deixar para os meus filhos este tipo de negócio. Eu já estava com a minha vida realizada e vendi a empresa para não ter de nos sujeitar. Apesar de ter se desfeito da companhia, Geraldo Osório nunca deixou de acompanhar sua trajetória. Ao referir-se aos novos controladores, qualificou-os de pessoas dinâmicas, progressistas e organizadas, e fez um prognóstico. Tenho certeza de que elas continuarão a merecer os títulos conquistados pela empresa ao longo dos anos. Ainda agora estão determinando a construção de uma grande garagem que dizem ser modelo. Ainda não visitei, querem me fazer uma surpresa, deixando a visita para a inauguração. É com muita honra que verifico que a aviação Cidade do Aço está progredindo cada vez mais. E de fato, naquele momento, fevereiro de 1993, os novos donos estavam construindo o parque rodoviário que passaria a abrigar a sede da empresa e suas principais instalações e serviços. Sob a direção de um executivo experiente, Joel Fernandes, também estava colocando em prática uma política de investimento contínuos em modernização da frota, qualificação dos colaboradores e ampliação dos serviços. Nas mãos dos novos controladores, a aviação Cidade do Aço iniciou nova e vigorosa etapa de crescimento e modernização. O parque rodoviário, construído às margens da rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, foi inaugurado em fevereiro de 1995 e representou um importante salto em direção à qualidade total, transformada em política permanente pelo diretor executivo Joel Fernandes. A gestão qualidade total culminou com a conquista do certificado de qualidade ISO 9002 em 1999, comprovando que o sistema de qualidade da empresa está funcionando de acordo com os padrões exigidos nacional e internacionalmente. São muitos fatos históricos importantes da empresa. Se você lembrou de algum episódio, algum momento importante, vai deixando aqui nos comentários. Escreva aqui as suas experiências de viagens, a sua experiência como profissional. Deixe o seu like
e deixe o seu comentário. Estou acompanhando todos, nem sempre eu consigo responder, mas eu estou lendo os comentários. Quero ver o seu comentário aqui também. Como é legal da gente recordar, né? Eu tenho essa revista aqui há tanto tempo, né? Ó, 900 cruzeiros, novembro de 1993, né? Olha que legal ter essa revista que a Cidade do Aço recebia a premiação dessa pintura vitoriosa também. Você vai ver agora mais ônibus com esta pintura que foi até 2008, né? 2008 aí teve a outra nova pintura da empresa. Uma pintura simples, é verdade? Mas eu acho que o autor foi muito, muito feliz na composição. É uma lembrança que eu tenho. Toda vez que eu penso na Cidade do Aço, eu lembro desta pintura aqui. E você? ...2021, Viação Cidade do Aço entra com pedido de recuperação judicial. O motivo, a grave crise do setor por conta da pandemia da Covid-19. Depois de mais de um ano de ter entrado com pedido de recuperação judicial por dívidas de 31 milhões de reais, a Viação Cidade do Aço teve seu plano de recuperação judicial homologado pela Justiça. E você, quais foram as suas experiências com a Viação Cidade do Aço? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.